Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O apito agudo de um trem partindo ecoava pela Grand Central Station, mas Ethan Turner ainda não havia chegado à plataforma. Seu coração batia forte, a pasta batendo na perna enquanto ele serpenteava pela multidão. Cada segundo que passava o aproximava do que ele temia, perder aquele trem e com ele uma oportunidade de carreira que mudaria sua vida. Enquanto acelerava, empurrando distraidamente alguns transeuntes, uma mão pousou em seu ombro. Ele se virou abruptamente e encontrou o olhar de uma mulher misteriosa, vestindo um casaco roxo escuro e um chapéu ligeiramente inclinado. Seus olhos verde escuros pareciam ler além de sua ansiedade, penetrando seus pensamentos mais íntimos. "Você está atrasado", ela disse com uma voz suave, mas estranhamente autoritária. Ethan piscou surpreso. "É sim, eu tenho que pegar o trem", ele respondeu gaguejando. A mulher sorriu levemente, quase como se esperasse uma resposta. "Às vezes chegar atrasado é uma bênção disfarçada", ela murmurou. "Posso lhe mostrar algo que mudará sua vida." Ethan deu de ombros, cético. Mesmo assim, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não conseguia explicar o porquê, mas uma parte dele queria segui-la. Quem é você?" ele perguntou, sua curiosidade superando sua pressa. "Eles me chamam de Madame Celeste", ela respondeu. "Eu vejo caminhos que outros não veem. Hoje o seu caminho pode mudar, se você estiver disposto a ouvir." Antes que ele pudesse protestar, ela colocou em sua mão um pequeno caderno de couro gasto, marcado com um símbolo estranho e fascinante. "Mantenha-o por perto, Ethan. Cada página contém escolhas e avisos. Cuidado com o que você decide. Sua vida nunca mais será a mesma." O trem finalmente chegou, soltando uma nuvem de vapor e ferro em brasa. Ethan hesitou com o caderno apertado contra o peito. Então, relutantemente, seguiu um instinto que ainda não compreendia. Esse atraso, pensou, poderia ser o início de algo maior do que ele. E no meio da multidão apressada da estação, Madame Celeste desapareceu como uma lufada de vento, deixando Ethan sozinho com um caderno misterioso e um destino inesperado. Na manhã seguinte, Ethan Turner acordou com o caderno ao lado do despertador. A luz que entrava pelas persianas riscava sua mesa de cabeceira, e ele sentiu uma mistura de excitação e dúvida percorrê-lo. Lembrava-se perfeitamente de Madame Celeste, de seus olhos penetrantes e de sua voz estranha que parecia ecoar em sua cabeça. Sua vida está prestes a mudar. Ele hesitou por um segundo e então abriu o caderno. As páginas estavam repletas de uma escrita densa, quase microscópica, com símbolos e anotações que ele não entendeu de imediato. No entanto, algumas frases pareciam estranhamente familiares, como se descrevessem situações que ele havia vivenciado no dia anterior ou até mesmo pensamentos que ele tivera, mas não expressara. Uma nota chamou sua atenção. "Não pegue o táxi da Quinta Avenida esta manhã. Você vai se arrepender." Ethan sorriu, incrédulo. "Claro, e por que não?" murmurou ele, pensando que era mera coincidência. No entanto, um sentimento o impeliu a ouvir. Decidiu caminhar até o escritório naquela manhã, enfrentando o frio e o trânsito matinal. Ao longo do caminho, encontrou rostos apressados, táxis buzinando e uma estranha sensação de estar sendo observado, guiado por alguma força invisível. Chegando ao escritório um pouco atrasado, Ethan soube que o táxi que normalmente pegaria havia se envolvido em um acidente espetacular. O motorista saiu ileso, mas o veículo ficou completamente destruído. Ele ficou ali segurando o caderno, percebendo que o que pensara ser uma coincidência poderia ter um significado mais profundo. À medida que o dia avançava, ele notava pequenos detalhes, um e-mail crucial que poderia ter sido perdido, um encontro inesperado com um colega que lhe deu conselhos cruciais e até mesmo um compromisso perdido que paradoxalmente o protegeu de um erro grave. Tudo parecia orquestrado pelo caderno, e Ethan começava a entender que aquele encontro na estação de trem não fora uma mera coincidência. Naquela noite, ele estava sentado na sacada de seu apartamento, observando a cidade se iluminar sob os postes de luz. O caderno estava aberto em seu colo. Um pensamento lhe ocorreu, ao mesmo tempo emocionante e assustador. E se este caderno não fosse apenas um guia, mas uma maneira de mudar minha vida para sempre? Antes de adormecer, ele escreveu em seu diário: "Amanhã seguirei a próxima instrução. Mesmo que eu ainda não entenda o porquê, devo confiar no que ainda não consigo ver." E assim começou a jornada de Ethan Turner, uma jornada onde cada escolha seria crucial, cada encontro significativo, e onde o atraso de um único trem o impulsionaria para uma aventura que ele jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Ethan Turner abriu o caderno com uma mistura de curiosidade e apreensão.
Cada página parecia viva, como se as palavras tivessem sido escritas especialmente para ele, numa linguagem quase codificada que ele começava a decodificar instintivamente. A primeira nota que ele leu naquela manhã dizia: "Hoje você conhecerá alguém que vai sacudir sua rotina. Não fuja, mesmo que o medo tente." Ethan sorriu, pensando em seu dia típico no escritório. Vestiu-se rapidamente, guardou o caderno no bolso do casaco e saiu para as ruas movimentadas de Nova York. Em cada esquina, não conseguia deixar de olhar os transeuntes, procurando pela pessoa que tanto esperava. Poucas horas depois, ele entrou em um café que raramente frequentava, atraído por uma estranha intuição. Ali perto da janela, um homem parecia precisar de ajuda. Seu computador havia quebrado e seus papéis estavam espalhados sobre a mesa. Ethan instintivamente se aproximou e ofereceu ajuda. "Obrigado. Sou Jordan", disse o homem, estendendo a mão. "Estou trabalhando em um projeto importante e estou completamente preso." Ethan, surpreso com a facilidade com que decidiu intervir, ajudou-o a organizar seus documentos e a colocar seu computador em funcionamento novamente. Jordan, grato, convidou-o a ficar para discutir uma oportunidade de colaboração. Ethan percebeu então que o caderno estava certo. Esse encontro aparentemente inócuo poderia transformar seu dia, e talvez mais. De volta a casa, sentou-se com o caderno no colo, refletindo sobre o que acabará de vivenciar. As previsões não eram meras coincidências. Cada conselho, cada advertência parecia um guia preciso, capaz de mudar o curso de sua vida. O caderno também continha símbolos e diagramas estranhos que Ethan ainda não compreendia. Ele passou horas estudando-os, convencido de que continham uma chave mais profunda para a compreensão do verdadeiro alcance daquelas instruções. Um pensamento persistente o assombrava. E se este caderno pudesse prever não apenas os eventos, mas também as escolhas que me tornariam um homem completamente diferente? Ao cair da noite, Ethan sentiu uma mistura de excitação e preocupação. O caderno não era mais um objeto misterioso. Tornará-se seu guia secreto, sua bússola para navegar em um mundo onde cada decisão poderia ter consequências imprevistas. E em algum lugar bem no fundo dele, uma pequena voz sussurrou: "Isso é só o começo." Na manhã seguinte, Ethan Turner acordou com uma estranha tensão no peito. O caderno em sua mesa de cabeceira parecia quase brilhar à luz do sol nascente. Ele o abriu e leu o bilhete que o aguardava. "Não pegue o táxi da Quinta Avenida esta manhã. Uma decisão aparentemente insignificante pode salvar seu dia, ou pior." Ethan franziu a testa. Mais uma vez, duvidou. Mas algo no caderno o incitava a ouvir. Após um momento de hesitação, decidiu caminhar até o escritório, apesar do frio cortante de Nova York. Cada passo parecia calculado, guiado por uma força invisível. Ao longo do caminho, ele observava os táxis passando, cada um vermelho ou amarelo, buzinando e zigue-zagueando pelo trânsito. Sua mente voltava à frase do caderno. Então, ao contornar um cruzamento, houve um estrondo tremendo. Um táxi acabará de bater em um poste de luz, com as janelas estilhaçadas e a carroceria retorcida. Ethan sentiu um arrepio percorrer a espinha. Se tivesse pegado aquele veículo, teria sido o centro do acidente. Ele então percebeu que aquele caderno não era um simples guia, parecia capaz de proteger sua vida. Ao chegar ao escritório, Ethan foi recebido com uma mistura de alívio e surpresa. O que poderia ter sido um dia comum tomou um rumo inesperado. Seu chefe, o Sr. Harrison, atribuiu-lhe um projeto urgente e prestigioso, uma tarefa que poderia impulsionar sua carreira se ele tivesse sucesso. Ethan sentiu o peso da responsabilidade, mas também a oportunidade que o caderno lhe oferecerá, mantendo-o longe do acidente. No entanto, uma sensação de desconforto persistia. O caderno ditava seus movimentos, suas escolhas. Ele era realmente livre? Ou apenas um peão em um jogo cujas regras ele não entendia? Ao meio-dia, ele fez uma pausa em um café próximo, refletindo sobre os acontecimentos da manhã. Abriu o caderno e leu uma nova frase: "Pequenas decisões moldam grandes vidas. Esteja atento a cada momento." Ethan sorriu, com um brilho de compreensão nos olhos. Aquela primeira decisão fora simples, quase trivial, mas salvara sua vida e abrirá portas para novas oportunidades. Ele entendeu que o caderno não estava apenas prevendo o futuro, estava testando sua capacidade de ouvir, pensar e agir. Ao retornar ao escritório, sentiu sua vida começar a mudar, não apenas por causa do caderno, mas por si mesmo. Cada passo, cada escolha, cada ação assumiu um significado que ele jamais imaginara. E em algum lugar, ele sabia que este era apenas o começo de uma jornada onde cada decisão, pequena ou grande, seria decisiva. Nas semanas seguintes, a vida de Ethan Turner tomou um rumo que ele jamais imaginara.
Todas as manhãs ele abria o caderno antes mesmo de sair da cama, como um ritual secreto. As instruções eram específicas, mas nunca opressivas. Pareciam incentivá-lo a agir com discernimento, a observar detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Numa terça-feira, o caderno lhe disse: hoje alguém lhe dará um conselho que mudará sua perspectiva. Ouça com atenção, mesmo que não entenda de imediato. No metrô lotado, um estranho tocou seu ombro e lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Ethan, surpreso, leu a mensagem: não busque apenas o sucesso, busque o significado. O resto virá. Estranhamente, ele entendeu instantaneamente que aquele conselho correspondia exatamente ao que o caderno tentava lhe ensinar. Esse encontro inesperado, simples e inócuo, o fez refletir profundamente sobre suas prioridades. O caderno continuou a guiar seus dias. Ele o levou a conhecer Jordan, o colega que ele havia ajudado no café. Juntos, trabalharam em um projeto profissional ambicioso, e Ethan viu suas habilidades serem reconhecidas de uma forma que nunca havia experimentado. Então, o caderno levou a reencontrar uma velha amiga, Clara, que ele não via há anos. O encontro foi gentil e natural, e ela se tornou um apoio valioso, tanto amigável quanto emocional, fortalecendo sua confiança. Mesmo em sua vida amorosa, os conselhos do caderno se mostraram sutis, mas eficazes. Certa noite, em um pequeno restaurante no Brooklyn, ele conheceu Sophie, uma designer gráfica apaixonada. O caderno o guiou até aquele exato lugar, naquele exato momento, e a conversa leve, mas sincera, deixou uma marca duradoura em seu coração. Para Ethan, cada encontro, cada ação guiada pelo caderno, parecia criar uma teia invisível de possibilidades. Ele começou a entender que o caderno não era apenas uma ferramenta para evitar perigos, mas um catalisador para construir uma vida rica em significado e oportunidades. Mas uma pergunta ainda o assombrava: até onde posso ir? As previsões eram poderosas, mas e se um dia ele decidisse não seguir as instruções? Seria aquela a vida dele mesmo ou aquela que o caderno estava desenhando para ele? Enquanto caminhava para casa naquela noite, Ethan sentiu pela primeira vez uma estranha certeza. Ele não era mais a mesma pessoa que era antes de conhecer Madame Celeste. Cada passo, cada decisão guiada pelo caderno, o aproximava da melhor versão de si mesmo. E ele sabia no fundo que sua jornada estava apenas começando. Apesar de todos os seus sucessos recentes, Ethan Turner começou a sentir uma nova tensão. O caderno, até então um guia confiável, começava a despertar nele questionamentos mais profundos. Estaria ele realmente no controle de sua vida, ou apenas uma ferramenta em um jogo cujas regras ele não entendia? Certa manhã, ao abrir o caderno, uma nota inusitada o aguardava: hoje você será tentado a se desviar do caminho. A tentação é natural, mas pense bem antes de agir. Ethan franziu a testa. A mensagem não especificava um curso de ação específico, mas sugeria que ele poderia optar por não seguir o caminho que lhe fora proposto. Pela primeira vez, sentiu a necessidade de tomar suas próprias decisões, de provar que não estava sendo guiado inteiramente por um objeto misterioso. No escritório, ele recebeu um e-mail sobre uma grande oportunidade de carreira, mas uma voz interior o aconselhou a não seguir a recomendação do caderno. Ethan hesitou. Deveria ouvir seus instintos ou seguir o guia que o protegera e o fizera ter sucesso até então? Mais tarde, durante uma reunião crucial, ele decidiu tomar uma decisão diferente daquela sugerida no caderno. Imediatamente a tensão aumentou. Os resultados não foram catastróficos, mas estavam longe de ser perfeitos. Ele viu os olhares surpresos nos rostos dos colegas e sentiu uma mistura de frustração e satisfação. Ele ousara decidir por si mesmo. Esse pequeno ato de rebelião despertou em Ethan uma consciência mais aguçada de sua liberdade. Ele começou a entender que o caderno não era um mestre, mas um guia, uma ferramenta para ajudá-lo, mas não para controlá-lo. Cada página oferecia conselhos valiosos, mas a decisão final era sempre dele. No entanto, a dúvida persistia. O que aconteceria se ele continuasse a ignorar instruções? E se algumas decisões estivessem além da sua compreensão e tivessem consequências terríveis? O caderno nunca revelava tudo, apenas o que ele considerava necessário. Essa tensão interna marcou um ponto de virada em sua relação com o caderno. Não era mais apenas uma questão de seguir cegamente, ele precisava aprender a discernir, a ouvir sua intuição e a aceitar que às vezes, o risco fazia parte do jogo. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Ethan sentiu o peso da responsabilidade pesar mais do que nunca. O caderno havia aberto portas, mas agora ele precisava escolher, com coragem e clareza, o caminho que realmente queria seguir. E pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira transformação não vinha apenas dos conselhos do caderno, mas de sua própria capacidade de decidir.
O vento frio do fim de tarde açoitava o rosto de Ethan Turner enquanto ele caminhava em direção ao endereço que Madame Celeste lhe dera na primeira vez em que se conheceram. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de apreensão. Ele vinha acompanhando o caderno há várias semanas, mas as dúvidas cresciam. Seria ele realmente livre? Ou seria apenas um fantoche manipulado por instruções invisíveis? Bateu à porta de um pequeno e eclético apartamento, repleto de livros antigos e velas perfumadas. Madame Celeste o esperava, sentada atrás de uma mesa coberta de cristais e cartas misteriosas. Seus olhos verdes, sempre penetrantes, pareciam sondar sua alma assim que ele entrava. "Ei, Ethan, eu sabia que você voltaria", ela disse calmamente. Você começou a questionar sua liberdade. "Isso é normal." Ethan sentou-se com o caderno agarrado ao peito. "Eu segui suas instruções, todos os dias. Mas também duvidei de mim mesma. E se tudo isso não fosse eu de verdade? E se eu fosse apenas uma marionete deste caderno?" Madame Celeste sorriu suavemente. "O caderno não controla você, Ethan. Ele revela caminhos possíveis, mostra opções que você poderia perder. Ele não decide por você. O verdadeiro poder é a sua capacidade de escolher." Ela colocou a mão no caderno e o abriu. "Você vê esses símbolos e notas? Eles não preveem seu futuro em termos absolutos. Eles destacam o que suas escolhas podem trazer. Cada página é um espelho do seu potencial. Você deve entender que o perigo ou o sucesso só existem porque você participa deles." Ethan ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. "Então, se eu recusar certas instruções, se eu me desviar do caminho, não haverá catástrofe?" "Não necessariamente. Mas cada desvio tem suas próprias consequências. O caderno nunca mente, mas não pode controlar tudo. Você precisa aprender a confiar no seu julgamento, não apenas nos seus conselhos." Um silêncio se instalou. Ethan sentiu uma mistura de medo e libertação. Finalmente entendeu que o caderno era uma ferramenta poderosa mesmo, mas que o verdadeiro poder residia dentro dele. "Veja bem, Ethan", disse Madame Celeste, levantando-se. "O maior desafio não é seguir o caderno, mas saber quando segui-lo e quando ouvir o seu coração. É assim que você assume o controle da sua vida." Antes de partir, ela lhe deu um último conselho. "Use o caderno, mas nunca seja escravo dele. E lembre-se, as maiores mudanças vêm das escolhas que você ousa fazer." Ethan saiu do apartamento com uma sensação de clareza e responsabilidade. Ele entendeu que sua jornada não era apenas uma série de instruções a seguir, era um caminho rumo à maestria de sua própria vida. Um processo de aprendizado em que cada decisão contava e onde a coragem e a intuição se tornaram suas aliadas mais valiosas. E pela primeira vez desde que conheceu Madame Celeste, ele sentiu que finalmente estava pronto para escolher seu destino. Na manhã de segunda-feira, Ethan Turner acordou com uma sensação de pavor. O caderno em sua mesa de cabeceira parecia chamá-lo silenciosamente. Um bilhete escrito à mão o aguardava. "Hoje você deve escolher entre 2 caminhos. Nenhum deles é fácil, mas um deles revelará sua coragem." Seu coração batia mais rápido do que o normal. Desta vez as instruções não eram simples, não sugeriam uma ação trivial para evitar um acidente ou erro. Elas representavam um verdadeiro dilema. No escritório, ele recebeu 2 ofertas simultâneas. A primeira, profissional, era uma oportunidade única, um cargo de responsabilidade que poderia transformar sua carreira da noite para o dia. A segunda dizia respeito a uma amiga próxima, Clara, que estava passando por uma crise familiar. Ela precisava de ajuda imediata, e o caderno previa que sua intervenção poderia mudar tudo para ela. Ethan fechou os olhos e respirou fundo. O caderno lhe mostrará como evitar perigos, otimizar suas escolhas, mas, desta vez, ele precisava decidir com o coração. A lógica lhe dizia para aproveitar a oportunidade profissional. Mas algo dentro dele, uma intuição profunda, o empurrou em direção a Clara. Ele se lembrou das palavras de Madame Celeste: "A maior mudança vem das escolhas que você ousa fazer por si mesmo." Ele pegou o telefone e ligou para Clara. Sua voz tremeu um pouco ao explicar que chegaria em menos de 1 hora para ajudá-la. Em seguida, voltou-se para o computador e informou ao chefe que precisava adiar a decisão sobre o cargo, explicando que um assunto pessoal urgente exigia sua atenção. O dia estava difícil. Ajudar Clara exigiu toda a sua energia e paciência, mas, com o passar das horas, ele viu o alívio e a gratidão nos olhos dela. Ele entendeu que aquela escolha, embora difícil, teve um impacto tangível e real na vida de outra pessoa. Mais tarde, quando chegou em casa, abriu o caderno e leu uma nota final. A coragem não se mede pela magnitude dos seus sucessos, mas pela força de seguir o que você sente ser certo. Você escolheu sabiamente. Ethan sorriu,
tomado por uma sensação de paz. Ele entendeu que o caderno não era apenas um guia para alcançar o sucesso material. Era uma ferramenta para aprender a ouvir o coração, apesar o verdadeiro custo de cada decisão e a descobrir a força que existe dentro de si. Pela primeira vez, ele sentiu que não era mais apenas um passageiro em sua vida. Ele era o condutor. E essa escolha, difícil mas acertada, marcou uma virada. Ele estava começando a se transformar no homem que sempre quis ser. Poucos dias depois, Ethan Turner se viu diante de uma situação inesperada e estressante. No trabalho, um colega invejoso chamado Brandon Whitman descobriu alguns dos sucessos recentes de Ethan e parecia determinado a sabotar sua reputação. Brandon, arrogante e manipulador, tentou desacreditá-lo durante uma reunião crucial com a gerência. Ethan sentiu uma descarga de adrenalina. Seus instintos, aguçados por semanas acompanhando o caderno, lhe diziam para manter a calma e a reflexão. O caderno o ensinara a observar detalhes, antecipar movimentos e ponderar suas reações. Ele consultou rapidamente um bilhete que havia escrito no dia anterior. Seja educado, mas firme. A arrogância dos outros não deve desestabilizar o seu equilíbrio. Enquanto Brandon lançava suas acusações, Ethan respirou fundo. Respondeu de forma clara e precisa, apresentando evidências de seu trabalho, dos resultados alcançados e das ações que havia tomado para o bem da equipe. Cada palavra era ponderada, cada gesto controlado. Não se tratava mais apenas de defender seu sucesso, mas de demonstrar sua competência e dignidade. A sala ficou em silêncio. Até Brandon, que esperava que ele perdesse a paciência, pareceu surpreso. Os líderes, impressionados com a compostura de Ethan, notaram seu rigor e lucidez. Brandon, furioso, mas incapaz de responder, recuou, sabendo que havia perdido o confronto. Após a reunião, Ethan reservou alguns momentos para si mesmo e consultou seu caderno. Um bilhete manuscrito de Madame Celeste se destacou em particular. As provações não existem para esmagá-lo, mas para revelar sua força interior. Você passou neste teste. Ethan sorriu, uma mistura de orgulho e alívio. Percebeu que as semanas passadas com o caderno não o guiaram apenas ao sucesso material ou a encontros importantes. Elas o prepararam para enfrentar conflitos reais, para demonstrar paciência, estratégia e coragem, mesmo diante da manipulação e da arrogância. Esse confronto foi um ponto de virada. Ele entendeu que o caderno não apenas lhe oferecia instruções para evitar perigos ou aproveitar oportunidades, mas também o treinava para se tornar um homem capaz de enfrentar qualquer coisa com dignidade e confiança. Caminhando para casa naquela noite, Ethan se sentiu mais forte, mais confiante e mais consciente de si mesmo. Ele sabia agora que nenhum desafio, por mais imprevisível que fosse, poderia abalá-lo, desde que ouvisse seus instintos e se mantivesse fiel a si mesmo. E no fundo, ele sabia que novos desafios, talvez até maiores, o aguardavam. Mas pela primeira vez não tinha medo deles. Estava pronto. Nos dias que se seguiram, Ethan Turner sentiu uma nova calma invadi-lo. Depois de enfrentar o ciúme e as tentativas de sabotagem de Brandon, ele percebeu que sua relação com o caderno havia evoluído. Não era mais um simples guia a ser seguido cegamente, mas um companheiro silencioso que orientava suas escolhas e lhe dava liberdade para agir. Naquela manhã, ele abriu o caderno e leu uma nota que resumia perfeitamente seu estado de espírito. Aceite o que lhe é dado, mas nunca se esqueça de que o verdadeiro poder está dentro de você. Cada escolha é sua, cada consequência também. Ethan sorriu. Desde que conhecer a Madame Celeste, aprenderá a discernir, a refletir e a agir com coragem. Pequenas e grandes decisões moldaram sua vida, mas agora ele sabia que podia se impor sem se sentir preso a um caderno. No escritório, ele descobriu que sua confiança e calma natural inspiravam os outros. Os colegas o procuravam não apenas por sua competência, mas também por sua capacidade de manter a calma em momentos difíceis. Até Clara e Jordan notaram seu crescimento. Ficaram impressionados com a maturidade e a confiança que ele exalava. Ethan entendeu que a aceitação não era submissão. Ele aceitou a ajuda do caderno, os conselhos de Madame Celeste e até mesmo as situações inesperadas da vida. Mas não deixou mais que nada decidisse por ele. Ele era o mestre de suas escolhas, capaz de aprender, se adaptar e assumir riscos calculados. Naquela noite sentou-se na sacada com o caderno sobre os joelhos e observou a cidade brilhar sob os postes de luz. Pensou em tudo que havia vivenciado desde aquele dia fatídico em que perdeu o trem. Um atraso aparentemente insignificante, um encontro improvável com uma vidente, um caderno misterioso. Tudo contribuiu para transformá-lo. Uma frase ecoou em sua mente, a mesma que Madame Celeste lhe dissera durante seu último encontro. A maior mudança vem das escolhas que você ousa fazer por si mesmo.
Ethan sorriu levemente. Sabia que havia dado um passo importante. Aprenderá a ouvir seu caderno, a antecipar, a aproveitar as oportunidades, mas, acima de tudo, aprenderá a ouvir seus próprios instintos e a confiar em si mesmo. Essa aceitação finalmente o libertou. Sua vida não era mais ditada por um objeto ou por circunstâncias. Era um reflexo de suas decisões, sua coragem e sua vontade. E essa liberdade, mais preciosa do que tudo, o encheu de uma nova energia, pronto para encarar os capítulos finais de sua jornada. Poucos meses depois, Ethan Turner havia mudado, mas não apenas externamente. Sua calma, confiança e clareza interior eram palpáveis. Cada decisão que tomava parecia ser moldada por um equilíbrio perfeito entre instinto, sabedoria e experiência. O caderno, ainda presente, era agora apenas uma ferramenta secundária. Servia como um guia, mas a verdadeira autoridade agora residia nele. Naquela noite, ele decidiu visitar Madame Celeste uma última vez. Precisava se despedir e agradecer. O apartamento da médium, sempre decorado com velas e cristais, exalava a aura misteriosa que o fascinara desde o início. Ethan, disse Madame Celeste ao vê-lo entrar. Você está pronto? Sim, respondeu ele, sorrindo. Obrigado por tudo. Você me guiou, mas agora sei que sou eu quem escolhe a minha vida. Madame Celeste assentiu, com um sorriso de aprovação nos lábios. Você entendeu a essência. O caderno era apenas uma ferramenta. A verdadeira mudança vem de você. Da sua coragem, do seu discernimento e da sua capacidade de agir de acordo com o seu coração. Ethan se levantou e saiu para as ruas iluminadas de Nova York. Sentiu uma liberdade que nunca havia conhecido antes. Cada esquina, cada luz, cada rosto na multidão parecia lembrá-lo de que ele podia decidir seu caminho, sem depender de sinais ou previsões. O caderno que ele guardava no bolso por hábito tornou-se um símbolo discreto de tudo o que havia aprendido, a importância das escolhas, o valor da coragem e o poder da intuição. Mais tarde, a caminho de casa, ele parou na sacada e contemplou a cidade brilhando sob os postes de luz. O atraso do trem que dera início a tudo agora parecia quase surreal. Aquele momento de pânico fora o ponto de partida de uma jornada extraordinária. Ethan sabia que continuaria a enfrentar desafios, decisões difíceis e momentos de incerteza. Mas, desta vez, ele estava pronto. Sua vida não era mais uma simples cadeia de eventos imprevisíveis. Era uma criação consciente, moldada por suas escolhas e determinação. E enquanto a brisa noturna acariciava seu rosto, ele finalmente compreendeu que o verdadeiro poder não vinha do caderno, nem do médium, nem das circunstâncias. Vinha de si mesmo, de sua capacidade de decidir, de agir e de transformar sua vida. Ethan Turner sorri, um sorriso calmo e confiante, pronto para escrever cada novo capítulo de sua vida com coragem, liberdade e confiança.